Tudo bem, gente? Tudo bem? Muito prazer em revê-los. Vamos nessa! Professor Paulo falando, professor de teatro. Estou aqui representando a Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Ok? Na aula anterior, nós falávamos sobre história do teatro, nós fizemos uma introdução à história do teatro, falamos um pouquinho sobre o contexto do teatro no Egito Antigo e fizemos uma introdução ao teatro romano. Fazendo um parêntese aqui, tá? Na história do teatro romano, ela vai se dividir em duas partes. A história do teatro romano se divide em duas partes. Temos a Roma antiga e temos também a Roma pós-invasão do território grego. Os gregos invadiram Roma? Não, os romanos invadiram o território grego. E como os gregos eram grandes, vamos dizer assim, foi um povo que, como que eu posso dizer? Os gregos foram... os gregos são responsáveis, até gaguejei para falar. Os gregos foram os responsáveis por grande parte da criação cultural, filosófica e artística, né, do mundo antigo. Então imagina, Roma era uma antes da Grécia, depois da invasão do território grego, Roma passou a ter uma outra configuração. Maravilha? Então vamos voltar lá à história do teatro, período romano, antes da invasão, né? Romano, antes de Roma invadir o território grego. Quando eu falo assim, antes da invasão do território grego, faz parecer que o território grego invadiu Roma, né? Mas é só... Vocês entenderam, né? Roma antes da influência da cultura grega. Maravilha? Vamos nessa! Eu fiz uma leitura para vocês sobre, né, eu separei aqui o texto, eu falei um pouquinho sobre, né, sobre o mimo, sobre os estilos teatrais que aconteciam em Roma. Opa, professor, o que está acontecendo hoje? Calma, é só o tempo de organizar as ideias. Então vamos lá. Eu falei um pouquinho sobre os estilos teatrais, os estilos de teatro que aconteciam em Roma. Então eu falei do mimo, falei da atelana e falei também da satura lanx. Então são três modalidades artísticas que aconteciam no território romano, né, antes da influência grega. Então vamos destrinchar, né? Eu vou fazer esse vídeo para não ficar muito longo. Vou falar do mimo, que é o primeirinho lá que nós vimos, né? Vamos lá. O mimo, representação de puros gestos, com algumas falas explicativas sobre piadas populares. Né? O que é um mimo, professor? O que é um mimo? Deixa eu separar aqui uma colinha que eu fiz aqui, né? O que é o mimo? O mimo vem também de pantomima, que está relacionado à mímica. Exatamente, o teatro de mímica. Quando você pensa em teatro e mímica, qual que é o artista que vem à tua memória que simbolizou isso de forma muito bacana no cinema mudo? Quem simbolizou isso de forma muito bacana no cinema mudo? Chaplin, né? Charles Chaplin. Cinema mudo, onde você tinha uma predominância do gesto, dos desenhos corporais, né? Então, olha de onde vem essa influência, hein? Olha que bacana. Vou fazer uma leitura bem curtinha aqui, ó. A pantomima foi criada pelos romanos. Na época, olha só, criada pelos romanos. Na época do seu surgimento, foi influenciada pela tragédia e pela comédia. Sim? Tornando-se uma apresentação dramática muito popular em Roma. Apesar de utilizar pouco as palavras, um espetáculo dessa arte pode envolver canto e música. Porém, os mimos ou mímicos seriam esses, os artistas, né, que faziam essa modalidade teatral. Ó, os atores que representam a pantomima, os mímicos, utilizam-se apenas de gestos, no caso mímica, para representar. Normalmente, o espetáculo era feito por apenas um ator, que sozinho interpretava vários papéis. Sim? Então, essa foi o nosso subtexto, né? Vamos dizer assim, o nosso subtítulo ou
o nosso complemento. Passou uma moto. Foi o nosso complemento da aula anterior sobre a história do teatro romano, ok? Falamos então do mimo ou pantomima, que é o teatro das mímicas. E eu vou deixar como sugestão, né, aquela atividade, aquela brincadeira bacana dos jogos de mímicas, né, onde você só pode usar o corpo e o gestual para dizer ou para representar ou para traduzir uma palavra, um sentimento ou uma ideia. Maravilha! Nos vemos na nossa próxima aula, História do Teatro, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra. Faça arte na sua casa. Firmes nessa quarentena. Valeu!